qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel... A Revolução Francesa foi um processo revolucionário ocorrido na França entre 1789 e 1799, caracterizado por uma intensa agitação política e social e cujo principal resultado foi o fim do absolutismo naquele país. Mas o que estava acontecendo na França nesta época que acabou provocando a revolução? Em primeiro lugar, a França até então era uma monarquia absolutista, ou seja, era governada por um rei que detinha todos os poderes, um poder total e ilimitado. A única classe social que pagava impostos era o povo. As outras duas classes, o clero e a nobreza ou aristocracia, simplesmente não pagavam impostos, estavam isentas. Além disso, a França se envolveu em guerras com outras nações europeias, sendo derrotada em todas essas guerras e ficando endividada porque teve que pagar dívidas de guerra. E, como se não bastasse, em 1785 teve início uma forte seca na França, que ocasionou uma crise agrária e, consequentemente, uma grande fome entre a população mais pobre do país. Todos esses fatores, evidentemente, levaram a grande insatisfação do povo francês com o regime absolutista. Essa grande insatisfação popular explodiu no dia 14 de julho de 1789, quando a população de Paris invadiu a Bastilha, que era uma grande prisão onde ficavam os presos políticos do regime absolutista francês, e libertaram todos os presos. Isto teve um valor simbólico como início do fim do absolutismo na França e até hoje este fato é tomado como marca inicial da história contemporânea, que é a época histórica que estamos vivendo até hoje. Essa implosão de violência, simbolizada pela queda da Bastilha, levou o próprio rei da França, Luís XVI, a perceber que ele tinha que fazer algumas concessões ao povo, ceder os anéis para não perder os dedos. Ele convocou os Estados Gerais, uma assembleia que reuniu os representantes das três classes sociais, o clero, a nobreza e o terceiro estado, o povo. Mas a Assembleia dos Estados Gerais não conseguiu chegar a um consenso, sendo dissolvida pelo próprio rei. Logo em seguida, os representantes do terceiro estado decidiram formar uma assembleia à parte, o que deu origem à Assembleia Nacional. Essa assembleia, em primeiro lugar, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, primeira declaração de direitos humanos da história. Esta declaração defendeu direitos importantes como o direito à propriedade privada, a igualdade jurídico-formal, ou seja, a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de religião ou de culto, a liberdade de expressão e outras liberdades individuais ou direitos civis. Esta declaração foi muito importante porque influenciou outras declarações de direitos que vieram depois. Depois disso, a Assembleia Nacional aprovou também a Constituição Civil do Clero, que separou o Estado francês da Igreja Católica e estatizou os bens eclesiásticos, os bens da Igreja. E, finalmente, em 1791, foi promulgada a primeira Constituição da França. Esta Constituição estabelecia a monarquia constitucional. O rei continuava a governar, porém seu poder era limitado pela Constituição. Ela tinha que obedecer a ela. O processo revolucionário francês não para com a Assembleia Constitucional. Ele se radicaliza de modo que em 1792 é proclamada a Primeira República. Com a proclamação da República tem início a segunda fase da Revolução, a Convenção Nacional. Na Convenção, dois grupos se opõem. De um lado, os girondinos, que representavam a alta burguesia, os banqueiros e grandes comerciantes, à direita. Os conservadores.
Do outro lado, os jacobinos ou montanheses, a ala mais radical composta pela pequena burguesia, os pequenos comerciantes, profissionais liberais e funcionários públicos, que estavam mais próximos do sans-culotte, a grande massa de trabalhadores de Paris. Na primeira fase da convenção prevaleceram os girondinos, mas a República Girondina durou pouco, sendo logo substituída pela República Jacobina. Os jacobinos promulgaram uma nova Constituição em 1793, que instituiu algumas novidades, como, por exemplo, o voto universal, pelo qual todos os franceses teriam direito a voto, independentemente de sua renda. O problema da República Jacobina é que foi nesse período que ocorreu a fase chamada de o terror. Durante esta fase, até mesmo as pessoas consideradas simplesmente suspeitas de serem antirrevolucionárias e traírem a revolução eram condenadas à morte e guilhotinadas em praça pública. Este processo de violência institucionalizada se intensificou até o ponto que o próprio líder do jacobino, Robespierre, acabou também sendo guilhotinado. Depois que o jacobino perdera sua principal liderança, ficou fácil para os girondinos voltar ao poder. Em 9 Thermidor, na grande chamada Reação Thermidoriana, os girondinos reconquistaram o poder, pondo fim à convenção e iniciando a terceira e última fase da Revolução, o Diretório, que recebeu esse nome porque o poder executivo era exercido por 5 diretores. Foi uma fase em que os girondinos tiveram poder relativamente tranquilo, mas sempre ameaçados pelas manifestações populares. Além disso, a Inglaterra e a Áustria ameaçavam invadir a França, de um modo que, em 1799, os girondinos acharam melhor entregar o poder a um jovem militar, o general Napoleão Bonaparte. No dia 19 Brumário, tem início o diretório e começa o governo de Napoleão, o chamado consulado, que durou pouco e logo se transformou em império, porque Napoleão se autoproclamou imperador da França. Com o fim do diretório, tem fim a Revolução Francesa. T'aperçois